Olá, seja bem-vindo. O tema do meu trabalho é realidade virtual e hoje eu pretendo contar um pouco da história da realidade virtual e como ela se aplica para os usuários. Desde sempre, o homem esteve rodeado das mais diversas formas de entretenimento, sendo estes, nos dias de hoje, um dos maiores negócios do mundo, nas mais diversas formas, sendo ela televisão, música, cinema, jogos, dentre outros. Mas e se adicionarmos a essas formas de entretenimento tradicional um pouco de cultura, de viagens, de atividades radicais e todo um outro conjunto de atividades? A realidade virtual nasce dessa vontade, dessa necessidade de tomar o entretenimento clássico e, na maioria das vezes, só de observação, em novas experiências e sensações. Falando um pouco sobre a história da realidade virtual, acredita-se que uma das primeiras tentativas de construir um tipo de realidade virtual foi a criação dos estereoscópios, cuja forma mais rudimentar foi inventada em 1838 pelo físico Sir Charles Weston. No entanto, somente no século XX, em torno dos anos 50 e 60, é que a realidade virtual como nós conhecemos hoje em dia foi criada. Uma dessas primeiras criações foi o Sensorama, inventado por Morton Eiling. O Sensorama é um simulador com ecrã 3D, som estéreo, inclinação do corpo e sensações como vento e aromas. Morton imaginava que o Sensorama seria uma linha de produtos para o cinema do futuro, porém isso foi algo que ele não conseguiu alcançar. Alguns anos mais tarde, em 1965, Ivan Sutherland escreveu um artigo chamado The Ultimate Display, que era descrito como, abre aspas, o Ultimate Display seria uma sala na qual o computador conseguiria controlar a existência de matéria, fecha aspas. Em 1968, ele construiu um protótipo rudimentar desse dispositivo, ao qual chamou de Sword of Damocles. Esse dispositivo é considerado o primeiro sistema Head-Mounted Display, da sigla HMD, de realidade virtual e realidade aumentada. Na década de 90, com a explosão dos videogames, começaram a ser desenvolvidos diversos produtos de realidade virtual, para conseguir fornecer aos usuários uma experiência totalmente imersiva. Alguns desses videogames são Sega VR, o Virtual Pod, o Nintendo Virtual Boy e o Forte VFX1. Mas após o ano de 1995, ficou claro que a realidade virtual era uma tecnologia que não estava pronta para os videogames. Nessa mesma época, se iniciou o boom da internet. Todas as pessoas estavam conectadas em rede, e a internet se tornou a grande tecnologia do momento. A realidade virtual acabou sendo esquecida. Toda a tecnologia necessária para conseguir cobrir as necessidades da realidade virtual ainda estavam muito pouco desenvolvidas. Somente nos anos seguintes, com o avanço tecnológico na área da multimídia e com uma procura constante para conseguir oferecer uma maior imersão aos usuários, ficou claro que estava na hora da realidade virtual voltar à ativa. Bom, falando um pouco sobre a tecnologia da realidade virtual, temos que, segundo Gerald Kim, criador do livro Design Virtual Reality Systems, a realidade virtual consiste em reproduzir uma experiência sintética representando um contexto de simulação virtual ou ilusório para o usuário. A arquitetura de um sistema de realidade virtual é composta por três componentes essenciais: um ou mais ecrãs, um conjunto de sensores que detectam os movimentos e estimulam o usuário, e um computador responsável por controlar toda a experiência. O desenvolvimento dessas experiências inclui ainda a construção de mundos, contextos ou ambientes virtuais totalmente modelados computacionalmente. As soluções HMD são atualmente o foco principal do desenvolvimento tecnológico da realidade virtual, podendo integrar quase totalmente os componentes necessários para uma simulação, seja o ecrã, as colunas, os sensores de movimentos e até mesmo pequenos computadores que controlam a experiência. Em outros sistemas de realidade virtual, como mesas de projeção, apesar de não estar completamente imerso na experiência, o usuário consegue experimentar efeitos visuais semelhantes aos da holografia, através de projeções estereoscópicas, sensores ápticos e de movimento. Na cobertura da Copa do Mundo de 2014, por exemplo, a Televisa, que é uma empresa audiovisual argentina, utilizou um desses sistemas para representar jogadores no campo visual, podendo realizar análises de lances e jogadas de forma interativa e inovadora. Um outro tipo de sistema, denominado CAVE, que significa Cave Automatic Virtual Environment, ou cavernas virtuais,
Existem projeções estereoscópicas nas paredes, no chão e no teto de uma sala, permitindo ao usuário se mexer e ter uma representação gráfica de 360 graus do mundo virtual criado. Através de outros estímulos sonoros e ápticos, o usuário tem a sensação de fazer realmente parte da experiência. A Ford, por exemplo, possui um simulador de condução baseado nessa arquitetura. Porém, um problema que a gente tem com os HMDs atuais está relacionado com o movimento do usuário no mundo virtual e o acompanhamento da imagem visualizada no ecrã. Se o tempo de atualização for muito grande, isso poderá provocar enjoos e náuseas ao usuário. Falando um pouco sobre as implicações sociais, a gente tem que, com os recentes desenvolvimentos tecnológicos da realidade virtual, hoje é possível proporcionar ao usuário final uma experiência tão imersiva e aproximada do mundo real que poderá se tornar difícil distinguir a realidade física da realidade virtual. Por isso é importante analisar os eventuais impactos físicos ou psicológicos que podem atingir o usuário e também de que forma a realidade virtual pode alterar comportamentos e transformar a sociedade que hoje conhecemos. Uma boa experiência da realidade virtual é aquela que a simulação atinge a perfeição e consegue enganar nossos sistemas cognitivos. Mas essa representação, apesar de entreter, ensinar ou até mesmo ajudar em tratamentos para o usuário, carrega com si alguns riscos físicos e psicológicos para o usuário frequente da realidade virtual. Alguns sintomas de doenças físicas são náusea e enjoo, doenças de visão, doenças neurológicas como a epilepsia, doenças ortopédicas devido à má postura durante as simulações, doenças cardiovasculares e excesso de peso, doenças dermatológicas causadas pelo contato constante com os dispositivos de simulação e traumas, contusões ou lesões causadas por colisões com objetos reais durante uma simulação. No campo da psicologia, podemos apontar a ansiedade, a paranoia, a claustrofobia, as alucinações, a dissociação do mundo real e os comportamentos obsessivos e auditivos sobre o mundo virtual. E qual o futuro da realidade virtual? A análise do futuro da realidade virtual não pode, ainda nos dias de hoje, ser mais do que uma mera especulação. O que será decisivo nessa ou em qualquer outra tecnologia relacionada com o entretenimento será a clara aceitação e adoção pelo público. Caso contrário, a realidade virtual mais uma vez irá adormecer por alguns anos até existirem novos desenvolvimentos. Será crucial para essa aceitação os modelos de negócios adotados, a flexibilidade dos produtos criados e os impactos sociais observados. Haverá a tentação de legislar ou repudiar alguns contextos, ou manteremos a neutralidade? Existirão abusos da tecnologia? Estará em causa a privacidade dos usuários? Poderá tornar-se a droga tecnológica do próximo século? Apenas o futuro nos dirá. Bom, esse foi um pequeno trabalho que teve como intuito mostrar um pouco da realidade virtual voltada para o público, mostrando um pouco dos pontos positivos e negativos que essa tecnologia pode trazer a seus usuários, e quais os tipos de sensações e relações que esse usuário pode ter ao utilizar esse produto. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.